o que Davi compreendia, que Cristo é nossa salvação. Se eu tivesse dito a vocês que o Senhor Jesus é nossa salvação, creio que todos responderiam, verdadeiramente, o Senhor Jesus é nosso Salvador. Não é um tanto incomum que o Salmo 27:1 declare que Jeová é minha salvação? Sabemos que o Senhor é nosso Salvador, pois isto é real para nós. Mas Deus mostra a Davi que o Senhor é nossa salvação. O Senhor Jesus é ambos nosso Salvador e nossa salvação. Aquilo que Deus nos dá é a pessoa do Senhor Jesus. Daí, cristianismo vivo. Tem uma só pessoa. Provavelmente você me perguntará, por que você coloca tanta ênfase neste ponto? Porque aqui encontra-se a diferença entre cristianismo vivo e cristianismo morto. A distância entre estes dois caminhos é incalculável. Um é espiritual, enquanto o outro não é espiritual. Um é de Deus, mas o outro é invenção do homem. Deixe-me dizer isto, que quando você tiver estudado a palavra de Deus cuidadosamente, descobrirá que na Bíblia há somente uma pessoa, e não uma coisa. E a pessoa é o Senhor Jesus. Você não pode encontrar nenhuma outra coisa, exceto aquela pessoa. Existe hoje um problema colossal entre os filhos de Deus. O cristianismo que eles conhecem é um tanto fragmentário. Você obtém uma pequena graça, eu recebo um pequeno dom, e ele fala um pouco em línguas. Este homem experimenta alguma mudança na sua conduta. Aquele homem possui alguma medida de amor. Este tem paciência, aquele tem humildade. Isto é o que comumente é conhecido como cristianismo. Mas isto é cristianismo? Não, isto não é. Pois cristianismo é Cristo. Cristianismo não é recompensa, nem é o que Cristo me dá. Cristianismo é nada mais que a pessoa de Cristo. Você percebe a diferença? Estes são dois caminhos totalmente divergentes. Cristianismo não é nenhuma coisa que Cristo me dá. Cristianismo é Cristo dando a si mesmo para mim. Aqui está o problema. Aquelas pessoas consideram ser o cristianismo de hoje as qualidades de Cristo. Quando eu era pecador, Cristo dotou-me de graça e misericórdia. Agora que me tornei um cristão, Ele dotou-me de paciência e humildade e mansidão e tudo mais. Mas isto não é exatamente deste modo. Nada impessoal é cristianismo. Diante de Deus, não é uma questão de qualidade de Cristo, mas precisamente é Deus nos dando a pessoa de Cristo. Deus não nos garantiu humildade e paciência e mansidão. Ele nos garante Cristo inteiro. É Cristo quem se torna nossa humildade, paciência, mansidão. É Cristo, o Senhor vivo. Isto é o que é verdadeiramente chamado de cristianismo. Por favor, tome nota que não há nada de impessoal no cristianismo. Você não pode encontrar nenhum elemento impessoal nele. Todas as questões no cristianismo têm a ver com personalidade, e a pessoa envolvida é Cristo. Pondo de outra forma, nossa paciência não é uma coisa, é uma pessoa. Nossa santificação não é uma experiência, é um homem. Nossa justificação não é uma coisa, é uma personalidade. Nossa justiça não é um comportamento, é um ser. Quando somos redimidos e libertos, não obtemos tais itens, pois nossa redenção e libertação são vivos. Nossa paciência, nossa humildade, nossa mansidão, nosso amor e tudo mais são o Senhor mesmo, não coisas. Isto é o que realmente é cristianismo. Na vida de um crente hoje, Cristo já é tudo, e ele não precisa esperar até um dia futuro. Muitos perguntarão, como podemos dizer Cristo é tudo? Deixe-me dizer-lhe que se você verdadeiramente conhece um cristianismo vivo, você não terá problemas para reconhecer Cristo como tudo. Não que Ele dá tudo, mas que Ele é tudo. Talvez surja um problema, porque muitos filhos de Deus sofrem consideráveis derrotas. Isto é devido ao fato de que o que eles obtiveram diante de Deus é dom ao invés de Cristo. Eles receberam de Deus muitos itens fragmentados, mas eles não obtiveram o Cristo de Deus. Eles possuem objetos e coisas, mas não uma pessoa. Pergunto a mim mesmo quanto realmente vemos. Posso categoricamente afirmar que a solução para este problema resolve todos os demais problemas.
No momento em que fomos salvos, ouvimos a palavra de Deus declarar que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sentimos a necessidade de sermos salvos. Portanto, fomos para Deus e oramos: Senhor, tu me amaste e me deste a si mesmo. O Senhor não me daria também a salvação? O Senhor tornou-se meu Salvador. O Senhor agora não me daria também a salvação? Quão tolos somos em pedir por salvação, como se o Salvador não fosse suficiente. Isto, no entanto, é exatamente o que muitos estão fazendo. Qual é o evangelho que pregamos? Anunciamos que Deus nos deu o Salvador. Mas quando nos arrependemos e oramos, dizemos: Deus, dê-me salvação. Deixe-me dizer-lhe, Deus tem nada mais que um filho, e este filho é sua salvação. Tendo ao Salvador, você tem a salvação. Por que você ainda pede por este? Somente os tolos defenderão. Já que o Senhor tornou-se meu Salvador, agora dê-me salvação também. Eu sou. Hoje somos cristãos. Somos salvos e Deus nos deu Cristo para ser nossa vida. Entretanto, estamos continuamente pedindo a Deus por uma coisa. 2 coisas, 3 coisas, 10 coisas, 50 coisas, 100 de coisas, 10 centenas de coisas, 1 milhão de coisas, 1 bilhão de coisas. Pensamos que isto realmente conta. Mas Deus nos mostra que Cristo é nosso tudo. É por esta razão que Deus revela em sua palavra que o nome de Cristo é Eu Sou. Precisamos entender e experimentar mais deste abençoado nome. Alimentando-se. No Evangelho segundo João, o Senhor diz: Eu sou o pão da vida. Pedimos por pão, tomando-o por uma coisa. Estamos tão famintos que rogamos a Deus para nos dar pão, se for da sua vontade. O mais surpreendente é que todos os que pedem por pão nunca o têm. E por esta razão permanecem famintos. Atualmente, não sirvo ao Senhor por muito tempo, mas o servi o tempo suficiente para estar apto para dizer que nunca encontrei alguém pedindo por pão que o tenha alcançado. Você talvez possa retrucar: a palavra de Deus pode estar errada. Deus não disse que, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 107:9. Minha resposta é, certamente, encheu de bens os famintos. Lucas 1:53. Mas o que são estes bens que são comida para os famintos? Devemos saber que o que nos satisfaz diante de Deus não é pão, mas Cristo. Como é frequente nos sentirmos famintos e vazios interiormente. E crendo que haja suprimento em Deus, oramos e esperamos comida. Não sabemos como podemos obter a comida. Tudo o que sabemos fazer é nos aproximarmos do Senhor, crer e receber mais dele e nos alegrarmos mais nele. O que nos surpreende é que, embora não alcancemos a comida que esperamos, apesar disso estamos satisfeitos. Não obtemos a comida que imaginamos, mas mesmo assim, em nossa intimidade com o Senhor, estamos satisfeitos por crer e aceitá-lo, pois a comida de Deus é Cristo. Não é uma coisa chamada comida, mas Cristo é a comida. Os chineses têm um provérbio, um para todos. Isto pode certamente ser aplicado para as coisas de Deus. Qualquer coisa que possamos pedir a Ele, Deus sempre nos dá Cristo, o um para todos. Minha justiça e santidade. Sempre me regozijo e me sinto como que louvando a Deus pela simples razão de que minha justiça não é minha própria conduta, mas é uma pessoa, a saber, o Senhor Jesus. Já que minha justiça é o Senhor Jesus, não posso somente dizer que tenho esta ou aquela justiça, mas também posso conversar com minha justiça e louvar e dar glória à minha justiça. Como isto soa para você? Talvez você possa se espantar como posso dar glória à minha justiça. Ainda assim, frequentemente dou glória à minha justiça, pois minha justiça é o Senhor Jesus. Nem é minha santidade, meu próprio comportamento. Frequentemente louvo a minha santidade. Não estou afirmando que louvo meu próprio comportamento. Pelo contrário, odeio minha própria conduta. No entanto, posso louvar minha santidade, porque minha santidade é meu Senhor. Quão totalmente contrárias são estas duas. Uma é uma coisa, enquanto que a outra é o Senhor. A destruição
e reconstrução de Deus. Em nossa experiência espiritual, descobrimos um fato. Depois de ser cristão por muitos anos ou por muitas décadas, nos encontramos mais irritados do que quando nos tornamos crentes. Recordo de um número de pessoas que me disseram que no início elas eram aptas a serem pacientes, perdoar e orar, mas que agora elas não podem mais ser assim. Inicialmente, elas podiam suportar qualquer tratamento que pudessem receber nas escolas ou escritórios, mas que no presente elas não estão mais aptas para fazê-lo. Muito embora seu mau humor não exploda em todas as ocasiões, seu pensamento interior é, no entanto, o de se vingar. Casos semelhantes são muito numerosos para contar. Muitos me disseram que não são tão humildes, pacientes, mansos, amorosos ou zelosos como eram antes. Irmãos, somente guardem em mente que Deus deve subtrair todas as coisas. Pois quando a princípio cremos no Senhor, pedimos a Deus por amor quando percebemos a necessidade dele. Posso dizer que, e aqui aplicarei o beaba para a situação, que Deus naquela ocasião nos deu uma dose ou uma sacola de amor, e então pudemos amar. Amor aqui era um objeto, no entanto, devemos ter recebido uma grande quantia dele. Mas deixe-me dizer que Deus nunca permitirá que amor seja para sempre uma coisa na sua vida. Ele deve finalmente fazer Cristo ser nosso amor. E com a finalidade de fazê-lo, ele tem que subtrair aquele objeto ou coisa chamada amor de nós. Muitos que são mal-humorados ou intolerantes antes de confiarem no Senhor, consideram a paciência um dom, uma salvação, uma coisa em si mesma. Se eles têm somente isto, então todas as coisas irão bem. Pode ir bem com eles por 1 ou 2 anos, mas lá pelo 3º ou 5º ano, isto terá fracassado. Deus realiza um tipo de trabalho similar a este na vida de muitos dos seus filhos. Ele removerá todas as coisas, não somente as coisas do mundo, mas as coisas espirituais também. Antes de sermos salvos, objetos e interesses mundanos usurpavam o lugar de Cristo. Mas depois de sermos salvos, objetos e interesses espirituais tendem a ocupar o lugar de Cristo. Por esta razão, Deus deve nos mostrar um dia que Cristo é meu mundo. A princípio, ele subtrai de nós as coisas deste mundo. Posteriormente, ele subtrai nossos interesses ou coisas espirituais. Ele remove nossa paciência, amor, poder, mansidão, humildade pessoais. Certamente ele remove tudo, para que não possamos viver por estas coisas boas, mas, ao contrário, viver por uma pessoa. Somos pacientes não porque recebemos poder para o sermos, mas porque recebemos uma pessoa. O mesmo ocorre com a humildade e o resto. Não é um poder, mas uma pessoa. É bem por esta razão que Deus se ocupa diariamente em um trabalho de destruição na vida de seus filhos, para que ele possa também fazer diariamente a obra de reconstrução. Diariamente destrói coisas e diariamente edifica Cristo. Esta é a maneira de Deus para com seus filhos. Deixe-me dizer-lhes que nos dias passados, Deus pareceu dar a você um dom, um poder de ser paciente. Então você quase pensou que seu problema de ser paciente estava resolvido. Você então voltou para pedir por humildade, e outra vez Deus apareceu para lhe dar um dom, o poder de ser humilde. Então você começou a sentir que seu problema com humildade estava resolvido. Depois, você percebeu um outro problema ainda na sua vida, pelo qual você pediu a Deus uma solução. Todos os dias você tentou resolver 1 ou 2 problemas. Ainda assim, o que você estava fazendo era resolver problemas fracionados. Irmãos, Deus subtrairá todas as coisas para dar a você uma pessoa, para que seja simultaneamente sua humildade, sua paciência, sua mansidão e seu amor. Pois Cristo é tudo. E isto é o que é verdadeiramente cristianismo. Deus edifica incessantemente, até que finalmente também este universo confesse que Cristo é de fato tudo. Desculpem-me por me referir a mim mesmo por um momento. Sou preocupado
e também tenho cuidado com a vida espiritual de um número de pessoas. Muitas vezes vejo alguém que sinto precisar de ajuda e exortarei a ele dizendo: irmão, você carece de amor. Da próxima vez você poderá mostrar amor para com seu irmão. Então encorajo-o a amar. Suponhamos que ele dê ouvidos à minha palavra e suceda que ele ame a seu irmão. Nós o consideraremos um bom irmão e somos confortados pela efetividade de nosso trabalho. Entretanto, o que este irmão alcança é amor, não Cristo. O amor para ele não é uma pessoa, é meramente uma coisa, uma faceta do comportamento humano. Isto eu chamo de cristianismo comportamental, porque ele consiste na exibição de certos aspectos do comportamento humano. É o homem que está trabalhando, pedindo, suportando, orando, crendo, recebendo, esperando e tendo êxito com respeito a este assunto do amor. Por causa disto, digo que amor na sua vida é nada mais que uma coisa, uma marca do comportamento. Isto é totalmente diferente de o amor ser Cristo. Para eles, isto torna-se uma lei de vida, ao invés de um comportamento da vontade. Que cristianismo distinto é isto? Pergunto-me a mim mesmo se você compreendeu isto. Como você se sente quando ajuda um irmão a seguir com Deus e fica sabendo mais tarde que ele ainda está ocupado com as coisas no cristianismo? Ele tem ainda que conhecer Cristo e como Cristo é todas as coisas de Deus. Conhecimento adicional. Deixe-me adicionalmente explicar o que significa conhecer Cristo. Significa conhecê-lo nas coisas e nas questões. O que isto pode significar? Significa conhecer Cristo como suas coisas e questões. Alguns estão aptos para dizer que conhecem Cristo como sua paciência. Isto é reconhecido como conhecer Cristo. Outros podem conhecer Cristo como seu amor. Ainda outros conhecem Cristo como sua humildade. Tal conhecimento causará uma mudança drástica na vida. Daqui por diante, você está apto para dizer que não há coisas em sua vida. Acredito que alguns de vocês podem fazer esta declaração, pois reconhecem o que isto realmente significa. Em seu mundo, bem como em seu mundo espiritual, não há nada além de Cristo. Por exemplo, você não tem santidade exceto Cristo. Isto não implica, tenho certeza, que você não é santo, somente que Cristo agora é sua santidade. Imediatamente você compreende que Cristo é tudo. Daqui por diante, você pode ser completamente liberto das coisas exteriores. O enfoque total é uma questão de conhecer Cristo, não uma questão de oração ou exortação ou encorajamento. Desejo que todos os servos do Senhor tomem nota deste fato, que não é nem exortação nem encorajamento, mas um conhecimento vivo de Cristo. Encorajando as pessoas, você pode apenas conduzi-las a uma ação própria. Mas quando Deus abrir-lhes os olhos, elas conhecerão Cristo. Somente isto é efetivo. Palavras semelhantes a estas podem ser repetidas por centenas de vezes sem nenhum resultado, até que Deus abra nossos olhos para vermos que Cristo é o que nós realmente procuramos. Muitas pessoas o conhecem como o Senhor que os justifica, entretanto, elas estão temendo a Deus porque não conhecem Cristo como sua justiça. Muitas conhecem o Senhor Jesus como sua santidade. Ainda assim, elas estão esperando santidade diante de Deus. Por quê? Porque elas só encontraram santidade. Já que o Senhor é santificador, elas pedirão a Ele para lhes dar força para serem santas. Por prosseguirem neste curso, no entanto, cedo descobrem sua impossibilidade de serem santas. Somente depois que Deus lhes abre os olhos e lhes dá luz para ver que Cristo é sua santidade, e não o seu desejo por santidade, nem de Deus lhes garantir poder para serem santas, é que superam sua dificuldade, pois Cristo se torna santidade nelas. Deixe-me dizer-lhes que podemos perder poder, mas não podemos nunca perder Cristo. Nossa santidade não está nas coisas que fazemos ou o que Ele é para nós. Quando o conhecemos como tudo, todos os nossos problemas são resolvidos. Portanto, não tenho outra mensagem além desta. Cristo é tudo. Aqui está a dificuldade. Conheço muitas pessoas que conhecem Cristo como seu Senhor, mas não o conhecem como suas coisas e questões. Se percebemos Cristo somente como Or
e não como são. Nós somente conhecemos seus atos e não a sua própria pessoa. Podemos conhecê-lo como Redentor, Santificador e Justificador. Ainda assim, Deus quer que o conheçamos como redenção, santificação e justificação. Você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador ou como sua salvação? Seu Redentor ou sua redenção? Seu libertador ou sua libertação? Seu santificador ou sua santificação? Seu justificador ou sua justificação? Conhecê-lo como Or é conhecimento primário. Conhecê-lo como São é conhecimento adicional e mais profundo. Nos dias de hoje, existem muitas coisas na vida dos filhos de Deus. Tudo estará bem se um dia conhecermos que Ele é, e que assim todas as coisas revelam uma pessoa. O propósito eterno de Deus está desta maneira realizado. Enquanto nossa santificação, redenção, regeneração, poder, graça e dom permanecem como objetos, ainda permanecemos na marginalidade do cristianismo. Mas quando as vemos não como coisas, mas como a pessoa do Senhor, começamos a conhecer Deus e entrar no seu propósito eterno. Daqui por diante, elas são Ele e nunca mais coisas. É por causa disto que mencionei no princípio que muitas coisas que as pessoas possuem são mortas. Uma vez que elas compreendam isto, suas coisas terão personalidade e revelarão Cristo. Pois minha regeneração não é uma coisa, ela tem uma personalidade. Cristo a quem possuo é uma pessoa, não uma coisa. Tudo o que tenho tem uma personalidade porque o Senhor é tudo. Um dia, Ele me levou a conhecê-lo, agora Ele de novo me leva a conhecê-lo como todas as coisas para mim. Assim, sou liberto da minha própria vida e também de todas as coisas do mundo espiritual. Daqui por diante, posso verdadeiramente dizer que o Senhor é tudo em todos. Posso testificar que em minha vida diária Ele é tudo. Se hoje sou paciente, não sou eu, mas Ele que vive em mim, que é paciente. Se hoje amo, não é porque tento fazer o melhor para amar, pois o poder do amor não está em mim, mas é porque há um que ama em mim. Se hoje perdoo, não é devido à minha generosidade ou esforço ou habilidade. Ao contrário, é puramente devido ao um que vive em mim e sempre perdoa. De fato, Ele é o meu perdão. Se hoje sou humilde, isto não acontece porque me lembrei o quanto sou orgulhoso e que, portanto, preciso ser humilde. Minha humildade não vem através da supressão do meu orgulho ou através da determinação de ser humilde. É a pessoa que está em mim que é humilde. Isto é chamado de lei da vida. O que é lei da vida? Não é outra senão Cristo tornando-se nossa vida e também nossas coisas. Consequentemente, irmãos e irmãs, desejo que todos nós peçamos a Deus para abrir os nossos olhos para que nós realmente vejamos que cedo ou tarde todas as coisas passarão, mas o que ficará será Cristo. Portanto, deixemos Cristo ser tudo hoje. Capítulo 5. Somente Cristo. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João 8:28. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3:3 e 4. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:16, 20. Conceito e pedido do homem. O dom sublime que recebemos das mãos de Deus é seu Filho, Jesus Cristo.
Ainda assim, é vastamente variado o entendimento de muitas coisas acerca do Senhor Jesus. Se você me permite dizer, entre os filhos de Deus, alguns consideram o Senhor Jesus como um dos muitos dons de Deus, enquanto outros o apreciam como o único dom de Deus. Alguns recebem o Senhor como seu primeiro dom, pois acreditam que há muitos outros dons junto dele. Dons que podem girar em torno de milhares ou dezenas de milhares em número. Ao passo que outros confessam que o Senhor Jesus é o dom de Deus, ou seja, ele é o único dom de Deus. Muitos são salvos quando a princípio recebem o Senhor Jesus. Mais tarde, eles aprendem que ainda têm muitas deficiências e necessidades. Alguns podem descobrir que seu temperamento agitado persiste mesmo depois de serem salvos. Outros notam que seu orgulho os segue, enquanto ainda outros podem achar que sua covardia permanece com eles. É um tanto surpreendente que notemos as nossas necessidades quando começamos a seguir o Senhor. No entanto, já não somos cristãos? Por que então podemos estar em necessidade? No entanto, é como de fato nos sentimos. Somos novos cristãos, mas com deficiências. Qualquer que realmente sejam as nossas deficiências, não são corretas. Nós, entretanto, nos esforçamos para tratar com elas. Na experiência dos filhos de Deus, é frequentemente observado que depois de serem salvos, muitos estão pedindo, esperando, crendo e orando diante de Deus a respeito de muitos dons, os quais no devido tempo recebem. E eles enumeram Cristo na lista destes muitos dons, vendo-o como mais um, embora evidentemente o primeiro e principal dos dons de Deus. Oramos e esperamos, cremos e desejamos, e depois disso, alcançamos o que necessitamos. E isto certamente parece bom quando superamos nossa deficiência especial. Nosso coração alegra-se sobre o fato de que obtivemos um dom. Agora, neste tipo de situação, muitos dos filhos de Deus veem o dom de Deus e a graça como aquilo que completa nossa necessidade. De fato, um número de pessoas provavelmente dirá: o que mais, pois, é a graça de Deus se ela não é para preencher nossa carência? Tenho aqui uma Bíblia com milhares de páginas. Está desaparecida a página que pede a Deus para me preencher com sua graça, se há de fato semelhante página. Em outras palavras, o que preciso são somente pedaços e fatias, mas estarei completo quando aquelas fatias são preenchidas. Algumas pessoas precisam de 5 fatias, outras necessitam de 10 fatias, porque é o que elas carecem. Meu amor pessoal é provavelmente quase perfeito. No entanto, ele será também melhor se um pouco de humildade e um pouco de paciência são adicionados. Posso ainda precisar destes pedaços, mas serei perfeito depois destes serem suplementados. O conceito do homem é sempre uma questão de carência ou necessidade. Consequentemente, ele usualmente pede a Deus por aquele suprimento particular. Por esta razão, a situação é a seguinte: o que carecemos e pedimos são todas coisas, objetos, os quais podem ser contados em número. Declaramos que estamos esperando nisto ou naquilo, e somente se Deus provê-los, então tudo estará bem. Suponha que carecemos de paciência. Exatamente que tipo de paciência estamos esperando ter? Nossos olhos raramente olham para o céu como nosso padrão. Pelo contrário, usualmente olhamos em torno de nós. Que pena que não sou tão bom quanto fulano e ciclano. Ele é tão paciente enquanto eu sou tão impaciente. Ele é tão manso, ao passo que sou tão orgulhoso. Pudesse eu ser tão paciente e tão manso quanto ele. Algum tempo atrás, sendo a primeira vez que orava após minha salvação, pedi a Deus que me desse uma Bíblia igual à que um certo irmão tinha. Frequentemente, oramos somente pelo que vemos a respeito de outros. Não estamos aptos para pedir por alguma coisa do céu, a qual nunca vimos. Nós, portanto, oramos por paciência ou humildade semelhante à que uma certa pessoa tem. Nós já temos descrito em nossa mente o que é humildade ou paciência. Posso perguntar-lhe uma questão hipotética? Você ficaria feliz se logo depois de você ter crido no Senhor, Deus pegasse a paciência de uma certa pessoa e depositasse em seu interior?
Você muito provavelmente se consideraria perfeito e totalmente satisfeito por uma semelhante adição. Você vê paciência como uma coisa que outra pessoa possui. Já que há um traço semelhante chamado paciência entre irmãos e irmãs, você também deseja ter aquele traço. Frequentemente, você descamba a odiar a si mesmo porque foi mal concebido com tal mau humor. Quão agradável seria estar onde você tem somente aquela coisa que a outra pessoa tem. Por esta razão, muitos dos filhos de Deus admiram paciência como uma coisa. Quer dizer, eles anseiam por alguma coisa semelhante a um temperamento controlado. Para eles, paciência é uma coisa que Deus tem, que algumas pessoas na Terra têm, mas que eles não possuem. Sua necessidade urgente é ter paciência adicionada a eles, fazendo-os desta maneira pessoas pacientes também. Falando muito francamente, aqui se encontra a diferença básica entre o real e o falso cristianismo. Muitos do povo de Deus estão procurando alguma coisa que parece ser em toda parte mais esperada em suas próprias vidas. Eles notam que muitos aqui, e muitos ali, e muitos em toda parte mais a têm, mas eles não. Por esta razão, procuram uma coisa, pois alguma coisa existe sobre a terra. Tal ideia é comum no cristianismo. Pessoas perseguem e então possuem algum item. Elas se alegram e estão agradecidas pelas coisas que recebem. Cristo sozinho. O que a maioria das pessoas falham em reconhecer é que na esfera espiritual não há nada mais que Cristo. Não há paciência, nem humildade, nem luz no mundo espiritual. Estas coisas não existem. É Cristo e Ele sozinho. Em vista disto, precisamos ter um trabalho adicional feito por Deus em nossa vida. Quando fomos salvos, foi-nos mostrado que o que precisávamos era Cristo, não obras. Fomos salvos através de Cristo, e não pelo nosso esforço. Similarmente, devemos ter uma drástica e profunda revelação em nossa preocupação presente, a saber que o que precisamos é Cristo, não coisas. Exatamente como foram eliminadas muitas questões quando pela primeira vez cremos, assim, muitas mais questões devem ser totalmente destroçadas hoje. A única diferença é que o que foi destruído primeiro eram pecados, enquanto que o que mais tarde é demolido são coisas espirituais. Foi no princípio que nosso orgulho, ciúme, vanglória, mau humor ou algum outro pecado foram destruídos. Hoje nossa paciência, humildade e estilo próprio de santidade devem também ser destruídos para que possamos entender que Cristo é nossa vida e nosso tudo. Quão vastamente oposto é este cristianismo do cristianismo que as pessoas usualmente concebem. Um número de irmãos e irmãs frequentemente vem falar comigo e me fazer muitas perguntas. Você pode estar no meio daquele número que pode considerar a si mesmo melhor que muitas outras pessoas, mas estou temeroso de que você permaneça o mesmo por toda a sua vida, porque o que você tem em si mesmo são nada mais que coisas. Como você estima a paciência, você verdadeiramente tem paciência. Como você estima a humildade, você é certamente bastante humilde. Você é muito brilhante em realizar tarefas e bastante bom em sua conduta. Você tem amor e está sempre pronto para ajudar e para perdoar. De acordo com o padrão do homem, onde mais alguém pode encontrar um bom cristão semelhante a este? Mesmo assim, devo dizer honestamente e diretamente que o que você tem em si mesmo são meras coisas. Você deveria perceber diante de Deus que aquilo que é espiritual não é uma coisa, mas é o Senhor Jesus Cristo. Não o que você tem, nem o que você pode fazer, nem ainda o que você pode obter, mas somente o que Cristo é. A não ser que ele venha a ser aquela coisa na sua vida, nada mais é de algum valor espiritual. No mundo espiritual, não há nada mais que Cristo, já que ele é todas as coisas de Deus. Qualquer um que tocar Cristo toca vida. Pode ser de grande ajuda aqui se relatarmos uma experiência prática. Permitam-me relatar um pouco sobre minha experiência pessoal. Vários dias atrás, aconteceu alguma coisa na casa de um irmão. De acordo com a obrigação, naturalmente deveria visitá-lo.
Pois a menos que alguém decida não ser um cristão, ele naturalmente deveria desejar ser uma pessoa compassiva. Se eu fosse vê-lo, poderia estar apto para ajudá-lo por um lado, dividindo com ele alguma coisa do meu sentimento pessoal e, por outro lado, por livrá-lo de incontáveis problemas no futuro. Então comecei minha caminhada para visitar o irmão. Entretanto, quanto mais longe caminhava, quanto mais frio interiormente me tornava, até que não havia ficado mais espírito em mim. Imediatamente percebi que era eu outra vez que desejava fazer alguma coisa compassiva. Estava tentando realizar um ato de amor ao irmão. Ainda assim, eu já havia tocado a morte. O ato era ambos elogiável e certo, mas não era Cristo porque eu o estava fazendo. Qual seria a consequência se eu me incumbisse da tarefa? A resposta: morte interior, congelamento interior. Posso ter iniciado um ato recomendável, mas não encontrei vida. Era sem dúvida um ato de compaixão. Ainda assim, eu não poderia encontrar o Senhor nele. Tudo o que poderia ter dito era que eu estava compassivo. Permita-me reiterar que todas as vezes que você toca Cristo e não conduta, você toca vida. Onde você somente toca conduta, você poderá morrer, já que é você quem está fazendo. Devemos entender que cristianismo é Cristo, e a vida do cristianismo é também Cristo. Não empilhe milhares de itens bons e olhe aquela pilha como vida cristã. Se você estivesse apto para reunir toda a humildade sobre a terra e também reunir dezenas de milhares de outros bons traços, você ainda poderia não ter criado um cristão. Tudo que pode ser visto é uma série de coisas. Não se pode ver Cristo. Alguns anos atrás, meus obreiros frequentemente implicavam comigo da minha tentativa para salvar as aparências. Desejava salvar as aparências de outros, assim como a minha. Não gostava de expor as questões dos outros. Eu não costumava permitir indivíduos deixar minha casa sentindo-se magoado. E era muito relutante em constranger qualquer um. Se alguém se sentisse inútil, era eu que o encaminhava muito antes. Eu queria ser uma pessoa mansa. No entanto, frequentemente em meu contato com este ou aquele irmão, sentia morte. Morte instantânea, sem nenhum toque de vida. Quando eu tentava ser uma pessoa boa e terna para ele. Só poderia ter uma explicação para isto. Esta ternura era uma coisa, o produto de meu próprio esforço. Não era Cristo. Por esta razão eu morria instantaneamente. Eu tinha tocado um corpo morto. Estava enfraquecido por dentro. Não havia ficado nenhuma força em mim, e então estava interiormente acabado. Isto então é o essencial de toda a questão. Como vivemos diante de Deus, experimentamos morte quando vemos somente as coisas. Se o que temos é meramente uma coisa, imediatamente tocamos a morte, porque não é Cristo. Tivéssemos tocado Cristo, teríamos pelo menos uma vez tocado vida, já que a pessoa dele é vida. A árvore da vida é viva, frequentemente. Somos reprovados em nosso trabalho. Suponho que todos saibam que os que servem a Deus sempre desejam fazer mais para Ele. Agora, servir a Deus é basicamente uma excelente e correta incumbência. Muito frequentemente isto nos faz sofrer, gastar e ser gasto. Apesar disso, muitas vezes em nosso serviço não podemos tocar vida. Ao contrário, sentimos ter tocado morte. Nosso interior começa a ser enfraquecido. E somos internamente censurados como estando errados. Em que ponto no tempo fomos errados? É no momento em que concebemos a ideia de que então trabalharemos para Deus, que somos enfraquecidos e interiormente censurados. Oh, é totalmente possível recebermos severas reprovações em nossa boa ação e também em nossa má ação. Quantas pessoas creem que Deus nos repreenderá somente porque pecamos? Posso sugerir que Ele que habita em nós nos repreende quando fazemos o bem, pois o princípio diante de Deus não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. O conhecimento do bem e do mal é inadequado, já que o caso é uma questão de vida. No dia em que alguém come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deve morrer. Somente a árvore da vida é viva. 2 tipos de vida cristã.
Existem dois tipos de vida entre os filhos de Deus. Um tipo é cheio de coisas, enquanto que o outro tipo é Cristo. Na aparência, eles parecem quase o mesmo. Por esta razão, é extremamente difícil localizar suas diferenças. Ambos podem falar de humildade, mansidão, amor ou perdão. Eles são dificilmente distinguidos aparentemente. Mesmo assim, um é nada mais que uma série de coisas, enquanto que o outro é a pessoa de Cristo. Quão distintos eles são interiormente. A cruz de Cristo. Deixem-me afirmar bastante diretamente: se seu tipo é coisas, você não precisa da cruz. Mas se seu tipo é Cristo, você aprende a ter a cruz. A cruz não é somente para a exclusão dos nossos pecados. Ela também inibe nossas atividades. Ela refreia nossa ação, assim como confere nossos pecados. Muitas dificuldades surgem justamente neste ponto, que os filhos de Deus consideram bom se eles fazem bem. Ainda assim, eles falham em perceber que seu bem é meramente uma coisa. Na presença de Deus, a questão toda é Cristo. Se ele se mantém quieto, como podemos nos mover? Podemos facilmente proferir muitas palavras, mas se ele não falar, nós mesmos não ousamos falar. Pois se o fizermos, tocaremos a morte e nos tornaremos interiormente fracos e despedaçados. Podemos sem esforço ajudar as pessoas em muitas preocupações e ganhar o louvor dos homens por sermos ternos. Ainda assim, quando começamos a prestar estas ajudas, imediatamente nos sentimos derrotados interiormente. Aqui vemos a cruz, que qualquer coisa que possamos realizar por nossa bondade não requer cruz. É somente quando permitimos ao Senhor viver em nossa vida que então Ele pode ser nossas coisas e nosso tudo que precisamos da cruz. Se Ele não faz nenhum movimento, como podemos nos mover? Ó, como precisamos pedir a Deus para nos livrar das nossas boas obras, exatamente como pedimos a Ele para nos libertar dos nossos pecados. Como muitas vezes é relativamente mais fácil ser libertado dos nossos pecados, já que o pecado é condenado, do que ser libertado da vida natural, já que para muitos isto não é nem condenado nem rejeitado. Cristo é cura, o que realmente significa para nós quando dizemos que Cristo é nossas coisas. O que uma declaração como esta nos expressa? Penso que podemos aprender uma boa lição em nosso corpo físico. Muitas pessoas, fisicamente fracas, oram a respeito de cura. Aqui podemos distinguir três diferentes conceitos de fé. Alguns creem que Deus é seu médico. Outros creem que Deus pode lhes dar cura e saúde, enquanto que ainda outros creem que Deus é sua cura. Quando as pessoas contraem alguma enfermidade ou problema físico, o que elas procuram em seguida? Elas esperam que Deus seja seu médico. Já que Deus é o Deus vivo, Ele pode tocar o corpo com seu poder e curar. Se este é o caso, deixe-me dizer que seu Deus está tão distante delas como está o seu próprio médico. Pergunto a mim mesmo se você realmente acompanhou o que acabei de dizer. Muitos esperam que Deus seja seu médico. Porém, eles parecem se esquecer que justamente tanto quanto um médico terrestre está distante de seus pacientes, Deus está distante deles também. Outros talvez possam mostrar melhor entendimento, pois eles contam com Deus para a cura e saúde. Um dia, Deus lhes dá saúde, e então eles ficam bem. Muitos estão orando e procurando por saúde. No entanto, há ainda muitos corpos fracos caindo aqui e ali. Por que isto? Porque por esperarem que Deus seja um médico ou cure, os crentes estão ainda procurando por alguma coisa externa. Algumas vezes Deus de fato cura, pois esta é sua maneira de treinar crianças pequenas. Para uma pessoa que recentemente crê, Deus pode desejar ser seu médico ou lhe conceder saúde. Mas depois que ele confiou no Senhor por um tempo, este crente estará nas mãos de Deus para educação e treinamento. Deus não será mais seu médico nem lhe dará saúde, porque ele reserva o melhor para seus excelentes filhos. Deus quer ser sua saúde, não outorgar saúde, mas deseja saúde, não meramente como o Deus que cura, mas mais como o Deus da saúde. Deus deseja a minha saúde.
Pois na falta de uma expressão adequada, somente posso reverentemente dizer, diante de Deus, que Cristo é a nossa saúde. Incontável número de pessoas tomam saúde como um objeto, como alguma coisa fora de Cristo. Então logo que ele cura, tudo está bem. Relembrem a mulher que tinha uma hemorragia, ver Lucas 8,43. Ela de fato tocou Cristo, mas o que a Bíblia diz? Cristo estava consciente de que poder havia saído dele. Era do próprio Cristo que tinha saído. Não que ele estivesse fazendo a obra de cura, mas que dele saiu a cura. Quando ele vai adiante como cura, as pessoas ficam curadas. Quão frequentemente estamos aptos a olhar para cima, apesar da fraqueza contínua e das dores físicas, e dizermos: Senhor, não espero que tu sejas meu médico e vá embora depois que a doença é curada. Nem conto contigo para curar como uma coisa garantida a mim para meu prazer temporal, mas seguir adiante contigo mesmo. Senhor, quero a ti para ser minha cura. Se médico, o médico que habita em mim. Se cura, a cura com uma personalidade. Minha cura tem uma personalidade. Ela é uma pessoa que se torna minha saúde. Deus és a minha saúde, Cristo és a minha saúde. Você vê a diferença? Quão distintos eles são. Um dia, quando aprendemos esta lição, temos mais do que cura como coisa, porque temos uma pessoa que se torna a vida de nosso corpo. Imediatamente, todos os outros problemas são resolvidos, pois agora ela é uma relação entre nosso corpo e o Senhor. Se alguma coisa acontece entre nós e o Senhor, nosso corpo sofrerá as consequências disto. Todas as nossas coisas são levadas ao Senhor. Não podemos fazer nada, exceto esperar nele. Isto é bastante oposto de cura como uma coisa. Agradeço ao Senhor, pois tenho recebido cura numerosas vezes. Estou pronto para lhes dizer como em uma certa data eu estava doente e como em outra data definida eu estava curado por Deus. Posso relatar muitos incidentes sobre cura. Quanto mais conto estes incidentes, maior se torna o número deles. Porém, todos estes exemplos são somente pequenas curas, sendo casos históricos, que podem ser enumerados. Entretanto, posso lhes apresentar um outro incidente que em um certo dia, em um certo mês de um certo ano, Deus abriu meus olhos para ver que Cristo é minha cura. Isto não pode ser repetido nem pode ser numerado. É uma vez por todas. Não é um caso, mas é uma pessoa ou uma cura personificada. Minha cura agora tem uma personalidade. Cristo é minha cura para sempre. Louvo ao Senhor, isto é um fato. Ter o Senhor me curado e ter a Ele como minha cura são duas estradas totalmente adversas. Uma é uma coisa, enquanto que a outra é uma pessoa. Posso lembrar-lhes que, embora Paulo não tenha obtido cura, ele, no entanto, foi curado. Você pode notar a diferença aqui? Em 2 Coríntios 12, Paulo nos diz que ele não obteve cura como uma coisa, porém em sua vida ele tem um que continua a ser sua cura. Embora sua fraqueza persista, sua cura igualmente persiste. Sua fraqueza é prolongada, mas sua cura é prolongada também. Qual é o nosso conceito de cura depois disto tudo? Cura para a maioria de nós é uma questão de eliminação. Isto não é assim. Cura não é uma eliminação, absolutamente. Cura é ter alguém lá. Não é a ausência de fraqueza, mas é a presença do poder. Lembro-me quando pela primeira vez vi isto, quão lentamente a luz surgiu sobre mim. Era porque o que minha mente podia entender eram somente coisas, e que o que eu via perto de mim era também coisas. Não sabia que o Senhor poderia ser todas as coisas para mim, nem entendia que cura não era uma coisa. Só sabia que o Senhor tinha me dado uma promessa. Não sabia que Ele era a minha cura. Um dia, estava lendo a história de Paulo em 2 Coríntios. Meditei em quão fácil era para o Senhor dar cura, pois para Ele tirar aquele espinho de Paulo era uma questão simples. Como era estranho que Deus não tivesse feito isto. Portanto, voltei a orar. Como eu estava orando, visualizei uma cena de anos atrás. Em 1923, fui convidado para pregar em uma certa cidade. Peguei um pequeno barco que estava subindo o rio Ming. Notei que o barco frequentemente raspava contra o leito do rio,
pois a água estava rasa e o fundo do rio era acidentado. Algumas vezes, o barqueiro tinha que puxar o barco rio acima por uma corda. Em minha oração, eu repentinamente lembrei este incidente. Eu disse: Deus, é fácil para ti remover estas pedras. Como seria bom para o barco navegar com água por baixo se tu removesses estas pedras? Li novamente 2 Coríntios 12, onde descobri ser precisamente esta a oração de Paulo. A água estava rasa e as pedras se projetavam bruscamente do fundo do leito do rio. Por esta razão, Paulo estava orando: ó Deus, tu poderias remover estas pedras para que meu barco possa navegar na água. Para o que Deus respondeu: eu não removerei estas pedras, mas farei com que a água suba. Quando a água sobe, o barco pode facilmente navegar. Isto é o que Deus faz. O que pedimos é cura como um objeto para se obter, mas Deus deseja ser Ele mesmo nossa cura. Ele nos conduzirá. Aquela fraqueza particular de Paulo ainda continuou com ele. Porém, ele não estava tentando superar sua fraqueza por sua própria força. Se ele tivesse que fazer isto, ele estaria se ofuscando a si mesmo com seu próprio poder. Mas era o poder de Cristo que o ofuscava. Era o próprio Deus que estava trabalhando. Aqui, outra vez, está a distinção básica, que de um lado é Deus dando uma coisa e do outro lado é o próprio Deus sendo aquela coisa. Coisas contáveis não duram. O que muitas pessoas buscam intensamente, elas estão à busca de uma coisa. Um grande número de irmãs vem falar comigo, como elas anseiam por paciência. No entanto, eu frequentemente medito quão rala realmente deve andar sua paciência. Seu pensamento é: se eu pudesse somente ser paciente, se Deus me desse somente uma dose de paciência para engolir, então eu estaria bem. Elas procuram por paciência como se fosse uma dose de medicamento. Elas podem estar aptas a serem pacientes por 3 ou 5 dias, mas esta paciência tem um tempo limitado. Depois de serem pacientes por um momento, esta paciência murcha até que um dia desaparece completamente. Se ela é nada mais que uma coisa, ela será consumida. Embora seja obtida através de oração, ela contudo será esgotada, pois em consideração à necessidade temporária dos filhos de Deus e a fim de acomodar suas tolices, Deus algumas vezes ouve suas preces e concede a eles seus pedidos. Ele, contudo, não ouvirá a eles em todas as ocasiões, pois tal condição nunca deverá ser prolongada, devido ao fato de que em seu mundo não há coisas, mas Cristo. Cristo sendo tudo em todos, Deus não permitirá paciência ou humildade, ou mesmo amor como uma coisa, se prolongar indefinidamente na terra. Finalmente, Deus nos mostrará que Cristo é paciência, Cristo é humildade, ou que Cristo é amor. É Cristo não um item que Ele outorgou. No dia em que nossa relação com o Senhor é verdadeiramente normalizada, nós naturalmente veremos como todos os nossos problemas são resolvidos. Não é realmente uma questão de paciência ou de qualquer outra coisa. É uma questão de Cristo. Tão cedo quanto nosso relacionamento com Cristo é totalmente restaurado para aquilo que Deus tem designado, nossos 1001 problemas serão todos devidamente resolvidos. Pois a questão toda é Cristo, não uma coisa ou coisas. Devemos conhecer Cristo. Diante de Deus, todas as questões giram em torno de uma proposição: conhecer Cristo. O que significa conhecer Cristo? Algumas pessoas o conhecem como seu amor. Outras pessoas o conhecem como sua humildade. Algumas conhecem mais de Cristo, enquanto que outras conhecem menos dele. Na medida do nosso conhecimento de Cristo, como nossas muitas coisas, está a medida do nosso conhecimento dele, pois só isto é contado como nosso conhecimento apropriado. Conhecer Cristo não é um termo abstrato aplicado somente para a verdade objetiva. Conhecer Cristo é ambos ativo e substancial. É percebê-lo como nossas coisas. Ele é estas nossas coisas e ele é aquelas nossas coisas. Alguém pode estar apto a se levantar e testificar como ele não sabia nada sobre pureza, pois seu coração, cabeça, pensamento e tudo o mais eram impuros.
Mas agora agradece a Deus, Cristo tornou-se sua pureza porque Deus assim o fez. Imediatamente você compreende que aquilo não é uma coisa que você possui, mas ela é Cristo. Já que Cristo habita em você, Ele traz aquela coisa para você. Não que venha para você mesmo, mas que Ele a traz nele mesmo. Isto é cristianismo. Em vista de tudo que temos dito, permita-me francamente colocar que a menos que os olhos do Filho de Deus sejam abertos por Ele para ver que Cristo é suas coisas, aquela pessoa é de muito pouca utilidade para Deus. Porque o que ele tem são simplesmente suas obras, as quais ele mesmo faz. Mesmo que ele ore e receba de Deus, o que é dele é temporário, tendo pouco valor espiritual diante de Deus. Aliás, quanta graça que muitas pessoas recebem de Deus é nada mais que coisas. Alguns, no entanto, recebem graça com uma personalidade. Sua graça é o Filho de Deus. Esperem até que um dia vocês estejam aptos a dizer para Deus: eu te agradeço e louvo, porque a graça que recebi é Cristo. Minha graça é uma pessoa, tem uma personalidade. Deixe-me dizer-lhes que assim que vocês vejam tal diferença, vocês poderão imediatamente distinguir vida de morte. Muitos dos irmãos podem apenas distinguir entre bem e mal. Eles não podem diferenciar vida e morte. A razão para isto é simplesmente que eles falham em ver que todas as coisas estão em Cristo. Ele é ambos a coisa e a questão. Na esfera espiritual, não há nem coisa nem questão, mas somente Cristo. Se Deus realmente abriu seus olhos, você imediatamente começa a reconhecer coisas quando você as encontra. Esta colocação soa estranha, mesmo assim ela é real. Alguém pode parecer paciente, manso, humilde, fiel, amoroso, caloroso e piedoso, mas para você, cujos olhos foram abertos, ele é meramente cheio de coisas. Justamente como todo mundo pode distinguir um anel de um dedo, um chapéu de uma cabeça, óculos de olhos e roupas de um corpo, também uma pessoa pode diferenciar coisas de Cristo. Para os não iniciados, isto pode parecer espetacular, mas para aqueles que compreendem, isto é bastante simples. Tudo o que procede de coisas é morte interior e produz morte exterior. Se alguém tem sensibilidade espiritual, ele sentirá a morte quando fizer isto. O resultado de tal obra externa só pode ser morte e não vida. Alguém pode ser muito amável, porém, se sua influência está limitada pelo domínio do bem e do mal, não tem efeito espiritual. Um irmão que é bom naturalmente, paciente, longânime, sofredor e amável, pode talvez ajudá-lo. Mas se estas características são somente traços, elas suscitarão em você uma sensação de morte. Você não estará apto a abraçá-las. Pelo contrário, uma resistência brotará em você. Ninguém pode calcular o poder desta resistência da vida. Algumas vezes, as pessoas dizem uma palavra que soa bastante bem, mas, no entanto, é inadequada e tira de você uma tremenda resistência. Diga-me, por exemplo, por que em uma reunião de oração você toda vez responde com um amém? Porque você é tocado pela vida. Quando um irmão está orando, ele tocou sua vida. Você, por isso, espontaneamente diz amém. Mas alguma outra oração pessoal, embora possa soar séria e atraente, produz um esfriamento interior. Você anseia que ele cesse de orar, pois sua oração não é diferente de sua personalidade. Ele tem alguma coisa, somente que aquela coisa tem o toque da morte. Uma coisa não produz morte somente na própria pessoa, mas nos outros também. Não há absolutamente nenhum valor espiritual naquilo, pois é feito pelo homem. Já que esta é a situação, nós não podemos fazer nada diante de Deus, somente esperar nele. Mais e mais veremos a maldade das nossas próprias obras, pois se estamos realmente sendo guiados por Deus, certamente descobriremos que Ele odeia nossas obras tanto quanto nossos pecados. Os que pecam devem perecer. Os que dependem de suas próprias obras não podem ser salvos. Deus rejeita nossas obras justamente como Ele repudia nosso pecado. Ele aceita somente uma coisa, e ela é seu Filho Jesus Cristo. É Cristo que se torna todas as coisas para nós. Agradeço a Deus, é o Senhor e não eu,
Não sou eu tentando ser humilde, mas Ele sendo humilde em mim. Não sou eu lutando para amar, mas ao invés disso, é seu amor. Ele não me dá poder porque Ele mesmo é o meu poder. Oh, irmãos e irmãs, não sei quão melhor eu poderia dizer isto. Eu especialmente desejo que os recém-salvos notem isto. Quando você for liberto das coisas espirituais, você tocará o Senhor.